coração. Que hoje seja uma segunda-feira muito abençoada de Deus, um dia muito abençoado do Senhor para a sua vida. E eu quero declarar uma palavra de Deus para você, tá? Que essa semana seja uma semana que você consiga vencer os desafios, as lutas, tudo que se propõe aí, e você vencer tudo olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Bom, hoje eu quero falar uma coisa muito importante. O que define você? Deixa eu ler um texto. 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 13. É o episódio em que Samuel vai ungir Davi, né? E a Bíblia diz assim, ó: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. O que define a sua vida não é o que os outros pensam, não é o que os outros dizem. Talvez não seja nem o que você pensou. O que define a sua vida é uma unção de Deus. Ela que vai te habilitar para um propósito divino. O pai de Davi gostaria que Davi fosse um cuidador de ovelhas, não passasse disso. Os irmãos de Davi, que ele fosse talvez eterno entregador de marmita, né? Como ele levava a comida deles para a guerra. Golias, quando viu Davi, Golias entendeu que Davi era um menino, mas Deus definiu Davi com uma unção para ser um rei. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Perdão. Não é o que você pensa, não é o que os outros pensam que define a sua história. O que define a sua história é uma unção de Deus, uma unção que Deus derramar sobre a sua vida. Davi, ele viveu debaixo dessa unção, e a Bíblia diz que do dia que a unção de Deus tocou Davi, Deus o tomou para ele. Para Deus dirigir os seus passos, estabelecer o propósito divino na sua vida. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Que hoje seja um dia que a unção de Deus toque você. Para que Deus define a sua história. Sabe por quê? Porque se Deus não definir a sua história, você sempre vai ser o que os outros estão falando. Você sempre vai se preocupar com o que os outros estão falando. Você sempre vai se preocupar com o que os outros vão estar pensando. Você sempre vai se preocupar a roupa que você veste. Está igual ao tempo, está igual à moda que estão vestindo. Eu estou igual ao que os outros. E aí você vai viver uma escravidão. Quando Deus define você, é diferente. Você terá uma sabedoria, uma unção, um poder de Deus, em que as pessoas olharão para você, para elas ter mudança. Não é você olhar para as pessoas para você ter mudança, porque a unção de Deus é que vai definir a sua vida. Essa semana eu estava pensando como a unção de Deus definiu a minha história, a minha vida, né? Da onde Deus me tirou, da onde Deus me colocou. Eu estava dentro do meu escritório olhando uma quantidade de livros, né? O estoque dos livros nossos. E eu estava pensando, puxa vida, eu escrevi 14 livros. Isso é uma sabedoria de Deus, isso é uma unção de Deus. Milhares e milhares de pessoas foram tocadas com os nossos ensinos. Não há um dia sequer que nós não temos um testemunho de uma pessoa que não fosse edificada com as ministrações que nós temos. Então, quem definiu a minha história, se eu fosse pedir para as pessoas ao meu redor o que eu seria, ou se eu seria um escritor, ninguém diria isso. Mas quando a unção de Deus vem, ela define a sua história. Então lembra, hoje Deus vai derramar, eu quero profetizar, hoje Deus vai derramar uma unção sobre a sua vida, sobre o seu coração. E quem vai definir a sua história é Deus. Deus vai definir a sua semana. Deus vai definir quem é você nessa semana. Deus vai definir quem é você nesse mês. Esse mês será um mês da honra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Amém?
Se você recebe essa palavra, diga: eu creio, eu vou andar nela essa semana, debaixo de uma unção do Espírito Santo. Amém? Faz o seguinte, ó, daqui a pouquinho nós já vamos orar o Pai Nosso, né? Daqui a pouquinho, então compartilha essa live ao menos aí com 5 pessoas. Alguém precisa de uma palavra. E sempre é bom iniciar a semana você declarando uma palavra sobre alguém, tá bom? Então, compartilha com alguém essa palavra. Curte essa live, é importante. E também, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, tá? Para que quando nós estivermos orando por você, o YouTube mostra aí que estamos ao vivo, orando por você e por sua casa. Hoje é o último dia, né, em que nós vamos tirar oferta para missões. Então tá aí embaixo aí a maneira de você fazer oferta, né? Para quem ofertou para o Diogo, né, nós ofertamos uma quantidade bem boa para ajudar ele a comprar o caminhão que ele precisa. O Diogo é a live de sexta-feira à tarde, eu fiz uma live com ele. Ele é um missionário na Tailândia e em Laos, né, um país comunista. Ele não pôde falar o nome do país do dia ao vivo porque ele tem que voltar para lá, né? E lá é um país comunista, não pode falar. Mas foi uma oferta muito boa. Mas nós temos mais missionários que nós precisamos ajudar. Então, hoje vai ser o último dia na live da manhã e à noite que nós vamos falar sobre oferta para missões, tá? E aí encerramos a nossa semana. Eu quero agradecer a todos os irmãos que já ofertaram, que você que ofertou, que Deus abençoe sua oferta, que multiplique muitas vezes mais. Agora, se você não fez sua oferta, faça ela aí em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar o Pai Nosso. Ore comigo e enche o seu coração de fé que hoje Deus está trazendo um milagre sobre sua vida. Uma luz de Deus está vindo sobre você. Ore comigo e diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que você tenha uma segunda-feira muito abençoada. Que você tenha essa semana muito abençoada de Deus. Amém? Hoje às 18h30, te convido para estar conosco na live de oração. Nós ensinamos um pouco mais a palavra e depois temos um ambiente, um momento de oração. Mas guarde o seu coração nesse dia, receba a unção que está sobre você, e essa unção te guiará, definirá quem é você essa semana. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida, que Deus te abençoe.